Leitura do livro de Isaías. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Para aqueles que habitavam na sombra da morte, uma luz começou a brilhar. Multiplicastes a sua alegria, aumentastes o seu contentamento. Rejubilam na vossa presença com os que se alegram no tempo da colheita. Como exultam os que repartem despojos, vós quebrastes como no dia de Madiã, o jugo que pesava sobre o povo, o madeiro que ele tinha sobre os ombros e o bastão do opressor. Todo o calçado ruidoso da guerra e toda a veste manchada de sangue serão lançados ao fogo e tornar-se-ão pasto das chamas. Porque um menino nasceu para nós, um filho nos foi dado, tem o poder sobre os ombros e será chamado Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O seu poder será engrandecido numa paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e consolidar por meio do direito e da justiça, agora e para sempre. Assim o fará o Senhor do Universo. No livro do profeta Isaías, aparece um conjunto de oráculos ditos messiânicos, que falam deste mundo de justiça e de paz que Deus, num futuro sem data marcada, vai oferecer ao seu povo. No entanto, não é seguro se esses textos provêm do profeta ou se são oráculos posteriores que o editor final da obra de Isaías enxertou no texto original do profeta. É o caso deste texto que nos é proposto. Se for de Isaías, o nosso texto pertence provavelmente à fase final da vida do profeta. Então estamos na época do rei Ezequias, no final do século VIII a.C., o rei desdenhando as indicações do profeta, para quem as alianças políticas são sintoma de grave infidelidade para com Adonai, pois significam colocar a confiança e a esperança nos homens. Então o rei Ezequias envia embaixadas ao Egito, à Fenícia e à Babilônia, procurando consolidar uma frente contra a grande potência da época, a Assíria. A resposta de Senaqueribe, rei da Assíria, não tarda. Tendo vencido sucessivamente os membros da coligação, volta-se contra Judá, devasta o país e põe cerco a Jerusalém, por volta do ano 701 a.C. Ezequias então tem de submeter-se e fica a pagar um pesado tributo aos assírios. Desiludido com os reis e com a política, o profeta teria então começado a sonhar com um tempo novo, sem guerra nem armas, onde reinam a justiça, o direito e o temor de Deus. Esse texto pode ser dessa época. O menino aqui referenciado da descendência de Davi pode também estar relacionado com Emanuel, de Isaías, capítulo 7, versículos 14 ao 17. Trata-se, em qualquer caso, de um texto que vai alimentar a esperança messiânica e que vai potenciar o sonho de um futuro novo, de paz e de felicidade para o povo de Deus. Para descrever a situação de opressão, de frustração, de desespero, de falta de perspectivas, de desconfiança em relação ao futuro em que a comunidade nacional estava mergulhada, o profeta fala de um povo que andava nas trevas e que habitava nas sombras da morte. O panorama é sombrio e parece não haver saída, pois os reis de Judá já provaram ser incapazes de conduzir o seu povo em direção à felicidade e à paz. Mas, de repente, aparece uma luz. Essa luz acende a esperança e provoca uma explosão de alegria. Para descrever essa alegria, o
profeta utiliza duas imagens extremamente sugestivas. É como quando no fim das colheitas toda a gente dança, feliz, celebrando a abundância dos alimentos. E é como quando após a caçada, os caçadores dividem a presa abundantemente. Mas por que essa alegria e essa felicidade? Porque o jugo da opressão que pesava sobre o povo foi quebrado. E a paz deixou de ser uma miragem para se tornar uma realidade. No quadro que representa a vitória da paz, vemos os símbolos da guerra, o pesado calçado dos guerreiros e as roupas ensanguentadas a serem destruídos pelo fogo. Quem é que provocou a alegria do povo, derrotou a opressão, venceu a guerra e restaurou a paz? O autor não o diz claramente, mas ninguém duvida que tudo isso é a ação do Deus libertador. Como foi que Deus instaurou essa nova ordem? Foi através de um menino enviado para restaurar o trono de Davi e para reinar no direito e na justiça. As palavras Mishpat e Zedak, utilizadas nesse contexto, evocam uma sociedade onde as decisões dos tribunais fundamentam uma reta ordem social, onde os direitos dos pobres e dos oprimidos são respeitados e onde, enfim, há paz. O quádruplo nome desse menino evoca títulos de Deus ou qualidades divinas. O título Conselheiro Maravilhoso ou Conselheiro Admirável celebra a capacidade de conceber desígnios prodigiosos e é um atributo de Deus, conforme Isaías 25:1 e capítulo 28, versículo 29. O título Deus Forte é um nome próprio de Adonai, conforme Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17, Jeremias 32, 18, Salmo 24, 8. O título Príncipe da Paz leva também a Adonai, aquele que é a paz. Você pode conferir em Isaías 11, versículos 6 a 9, Miqueias, capítulo 5, versículo 4, e Zacarias, capítulo 9, versículo 10, e o Salmo 72, versículos 3 e 7. Quanto ao título Pai Eterno, é um título do rei, conforme primeiro livro de Samuel, capítulo 24, versículo 12. E é um título dado ao faraó nas cartas de Tel El Amarna. Fica assim claro que esse menino é um dom de Deus ao seu povo e que com ele Deus residirá no meio do seu povo, oferecendo-lhe cada dia a justiça, o direito, a paz sem fim. A reflexão deste texto do livro do profeta Isaías pode fazer-se a partir dos seguintes elementos. É Jesus, o menino de Belém, que dá sentido pleno a esta profecia messiânica de Isaías. Ele é aquele que veio de Deus para vencer as trevas e as sombras da morte, que ocultavam a esperança, e instaurar o mundo novo da justiça, da paz e da felicidade. O nascimento de Jesus, que celebramos nesta noite, neste dia, significa que efetivamente este reino chegou. E
se encarnou no meio dos seres humanos. No entanto, resta-nos questionar: esse reino de Deus, esse reino de Jesus, é hoje uma realidade instituída, viva, atuante na história humana? Por que sim ou por que não? Comente, por favor. Acolher Jesus, celebrar o seu nascimento, é aceitar esse projeto de justiça e de paz que Ele veio trazer aos homens. Esforçamo-nos por tornar realidade este reino de Deus. Como lidamos com a injustiça, a opressão, a guerra, a violência, com a indiferença de quem sente que não tem nada a ver com isso, ou com a inquietação de quem se sente responsável pela instauração do reino de Deus. Como você se sente? Em que ou em quem coloco eu a minha esperança e minha segurança? Nos políticos que me prometem tudo e se servem da minha ingenuidade para fins próprios? Ou no dinheiro que se desvaloriza e que não serve para comprar a paz do meu coração? Ou ainda na situação sólida da minha empresa, que pode desfazer-se diante das próximas convulsões sociais, ou durante a próxima crise financeira ou energética? Isaías, o profeta Isaías, diz que só podemos confiar em Deus e nesse menino que Ele mandou ao nosso encontro, se quisermos encontrar a luz e a paz. Meu irmão, minha irmã, reparemos ainda no jeito de Deus. Ele não se serve da força e do poder para intervir na história e para mudar o mundo, mas é através de um menino, símbolo máximo da fragilidade e da dependência. Pense nos bebezinhos que você conhece. É ou não é? São ou não são símbolos máximos da fragilidade e da dependência? E é assim que Deus propõe aos homens o seu projeto de salvação, o seu plano de salvação, o seu programa, a sua economia salvadora. Temos consciência de que é na simplicidade, na humildade que Deus age no mundo? Temos. E nós seguimos os passos de Deus e respeitamos a sua lógica quando queremos propor algo aos nossos irmãos e irmãs? Como fazemos?